Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Castelo Branco e nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre as decisões tomadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que foram publicadas no recente informativo de número 965, publicado agora no começo de fevereiro, informativo relativo aos dias 3 a 7 de fevereiro. Esse vídeo discute com você não todas as decisões desse informativo, mas especificamente aquelas decisões tomadas no âmbito da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver sobre o que a gente vai conversar? De olho no quadro, eu vou projetar aqui para você o que nós temos no sumário desse informativo 965. Em uma outra ocasião, nós já comentamos esses temas de repercussão geral, tá? Bom, na primeira turma eu quero discutir com você dois assuntos. Esse da natureza constitucional da prescrição penal e esse do afastamento de norma e contrariedade à cláusula de reserva de plenário. Quero discutir com você só esses dois, porque esse outro aqui do meio, olha, esse da prova de concurso público e a legalidade do controle por parte do Poder Judiciário, esse daí houve um pedido de vistas, então o processo ele não chegou a ser concluído, tá certo? Quando ele for concluído, obviamente, aí a gente volta aqui e comenta com você para lhe manter atualizado sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fechado? Vamos então discutir primeiro essa história da prescrição penal e a sua natureza constitucional. Tá aqui, olha lá. Pronto. Então, a primeira turma, por maioria, houve uma divergência, tá aqui, olha, vencido o ministro Marco Aurélio, que era inclusive o relator, tá certo? Voto vencido. Bom, por maioria, deu provimento a um agravo regimental, a um recurso extraordinário e afastar o reconhecimento da prescrição de pretensão punitiva. Então, qual era o caso concreto, tá certo? No caso, o acórdão recorrido reconheceu a extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo como marco interruptivo dessa prescrição somente a sentença condenatória. A decisão foi fundada no entendimento de que o acórdão que confirma a condenação, mas aumenta ou reduz a pena, não constitui um novo marco interruptivo da prescrição. A prescrição, como você sabe, ela é o prazo que o Estado tem para punir. Então vamos lá. O Estado detém o monopólio do poder de punir, certo? Como ele detém também o monopólio do uso legítimo da força, só o Estado pode aplicar essas punições. Só que como a nossa Constituição, ela proíbe penas de caráter perpétuo, você, em princípio, não pode permitir que o Estado tenha permanentemente e perpetuamente o direito de punir. Ele tem prazos para isso. Isso é uma lógica inerente ao devido processo legal. Não dar ao Estado um prazo para punir significa deixar aquele que é investigado, aquele que é processado, aquele que é julgado, permanentemente, para o resto da vida, sobre como objeto da pretensão punitiva do Estado, certo? O que não é razoável, de acordo com os princípios da dignidade da pessoa humana. Então o Estado tem prazo para julgar, ele tem prazo para fazer cumprir a sua decisão, ele tem prazo para a aplicação das penas. A prescrição indica esse prazo. Agora, ao longo do julgamento, existem fatos, existem atos que interrompem a contagem desse prazo de prescrição. Bom, lembrando, claro, né, que existem aqueles crimes que são imprescritíveis de acordo com o texto da Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição, ali nos incisos 42, 43, 44, você tem alguns crimes que esses, excepcionalmente e por expressa previsão constitucional, são imprescritíveis, tá certo? Como é o caso do crime de racismo e como é também o caso da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Crimes imprescritíveis. Tirando esses, os outros são prescritíveis. Mas voltando para cá, então. A discussão no Supremo Tribunal Federal era o que interrompe esse prazo de prescrição. Bom, o que interrompe a prescrição é a condenação. A partir do momento da condenação, você zera o jogo, começa a contar novamente a prescrição para que eu faça cumprir a sentença. A discussão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal é a seguinte: a pessoa foi condenada, ela recorre desta condenação e a sentença é modificada porque aumenta ou porque diminui a condenação.
Bom, essa nova decisão que aumentou ou que diminuiu a condenação, ela constitui um novo marco da interrupção do prazo da prescrição? O que o Supremo Tribunal Federal está dizendo é que não. Bom, isso é o conteúdo da decisão da primeira turma. Mas não é a essência do julgamento que eu quero comentar com você. A essência do julgamento que eu quero comentar com você está mais aqui embaixo. Olha lá, de volta aqui para o informativo. Eu quero destacar essa polêmica aqui, olha, que envolveu o ministro Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio. Você está vendo que o ministro Marco Aurélio ele foi vencido. Ele foi vencido porque ele não deu provimento, está aqui, ó, desproveu, ele não deu provimento ao agravo, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia. O ministro Marco Aurélio disse que essa discussão sobre a prescrição, prazos interruptivos da prescrição, que isso não tem natureza constitucional e que, portanto, não deveria ser discutido na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Por isso, ele não deu provimento ao agravo, argumentando que o tema é tratado no Código Penal, isso é tema de legislação infraconstitucional, portanto, não seria objeto da competência aí do Supremo Tribunal Federal. Mas ele foi vencido. A tese que prevaleceu é a tese da natureza constitucional do debate sobre a prescrição penal. Está aqui, ó, o ministro Roberto Barroso salientou que o sistema penal é concebido para proteger bens jurídicos que são constitucionalmente relevantes. E, portanto, a sua mínima efetividade tem fundamento na Constituição, de modo que a questão debatida nos autos tem igualmente natureza constitucional. Então, o que eu quero destacar com você dessa decisão tomada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal é que o tema da extinção da punibilidade, da prescrição penal, esse tema tem natureza constitucional. Tudo bem? Bom, a outra decisão que eu quero comentar com você aqui, no âmbito da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, é essa que trata do afastamento de uma norma, a incidência de uma norma num caso concreto, e a contrariedade ou não à cláusula de reserva de plenário. Vamos entender como é que funciona essa cláusula da reserva de plenário? Está aqui, olha só. Deixa eu aumentar aqui para você. Muito bem. Então, no caso da cláusula de reserva de plenário, nós temos o artigo 97 da Constituição, que diz o seguinte, que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou dos membros de um respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Em outras palavras, o que nós estamos aqui afirmando é que um órgão fracionário de um órgão colegiado, de um tribunal, portanto, uma turma, uma câmara, certo? Não pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Só quem pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo é o plenário, ou o órgão especial que recebe competências administrativas e jurisdicionais do plenário. E só se declara a inconstitucionalidade no plenário ou no órgão especial pela maioria absoluta dos seus integrantes. Veja bem, tome cuidado com o que eu estou afirmando aqui, tá certo? Eu não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que órgão fracionário, que uma turma, que uma câmara, que uma sessão, não possa exercer controle de constitucionalidade. Pode. Pode porque ele pode declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo. O que o órgão fracionário não tem competência, com base no artigo 97 da Constituição Federal, está aqui ele para você, ó. O que ele não tem competência é para declarar a inconstitucionalidade. Está aqui. Declarar a inconstitucionalidade é o que ele não pode fazer. Bom, com base nessa regra constitucional, o que acontece é que alguns órgãos fracionários em alguns tribunais passaram a simplesmente não declarar formalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. No entanto, mesmo não declarando formalmente a sua inconstitucionalidade, deixava de aplicar ao caso concreto essa lei, esse ato normativo. Afastava a incidência da lei ou do ato normativo, no caso concreto, mesmo sem declarar
formalmente a sua inconstitucionalidade. O que era, convenhamos, uma flagrante fraude, uma burla à exigência aí do artigo 97. Aí o Supremo Tribunal Federal produziu, diante disso, uma súmula vinculante. A súmula vinculante de número 10, que diz o seguinte, de olho no quadro aí, olha, viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Pronto. Essa decisão aqui é que é muito importante e que é o objeto dessa decisão da primeira turma. De olho na decisão da primeira turma, o afastamento de norma legal por órgão fracionário, de modo a revelar o esvaziamento da eficácia do preceito, implica, é claro, contrariedade à cláusula de reserva do plenário, artigo 97 da Constituição, e ao enunciado 10 da súmula vinculante. Pronto, está aí. Com esse entendimento, a primeira turma negou o provimento a agravo regimental interposto de decisão monocrática, que, ao prover recurso extraordinário, anulou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem, para que ele examine a apelação como entender de direito, certo? O Supremo Tribunal Federal não vai se meter na decisão, no conteúdo da decisão lá do tribunal de origem, não. Ele só está determinando o seguinte, decida de acordo com a súmula vinculante número 10. Se vai declarar a inconstitucionalidade, que seja no plenário. Não adianta essa história do órgão fracionário não aplicar a norma impugnada. Decidam sobre a inconstitucionalidade no plenário. Decidam sobre a inconstitucionalidade no órgão especial, conforme a observância do artigo 97 da Constituição. Aqui, o caso específico era esse, ó. Sem obedecer à cláusula de reserva de plenário, órgão fracionário de tribunal afastou a incidência de um artigo de um determinado decreto, desobrigando o agravante de observar um quantitativo de cigarros por embalagem definido nesse referido decreto. Tá aí. Ao fazer isso, violou a súmula vinculante de número 10, vinculou a cláusula de reserva de competência do plenário. Bom, então tá aqui. Sobre essas decisões do informativo 965, eu estou reafirmando então com você, como decisão importante da primeira turma, duas coisas. Primeiro, extinção de punibilidade. Prescrição. Isso é um tema de natureza constitucional. E segundo, reafirmamos o entendimento expresso no artigo 97 e também no enunciado número 10 de súmula vinculante, de que a decisão do órgão fracionário de afastar a incidência de lei ou ato normativo impugnado viola a cláusula de reserva de competência do plenário, lá do artigo 97 da Constituição. Tudo bem? Bom, numa próxima ocasião a gente pode até comentar os temas importantes, e há temas importantes também nesse informativo, decididos na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Você precisa conhecer essas decisões para se manter atualizado sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Um abraço e até a próxima.